Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast e videocast da revista Visão Hospitalar, uma publicação que atua na cobertura do setor saúde para promover conteúdo qualificado e informação segura para todos os gestores, instituições, autoridades em nosso país e no mundo. Hoje, em nosso estúdio, vamos ter a oportunidade de dialogar e debater com o grande mestre e professor, que é médico e doutor Carlos Iran Góes, que é um escritor, também vai falar um pouco sobre o trabalho que ele desenvolve em nosso país e também no mundo. Seja muito bem-vindo, Carlos Iran. Obrigado, Vivian, obrigado à Visão Hospitalar por essa oportunidade, sobretudo porque é um momento muito, muito interessante, né, que nós estamos vivendo na área de saúde no Brasil e no mundo. Iran, sei que o Brasil todo e o mundo todo te conhece, mas eu quero que você se apresente um pouco mais para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer essa mente brilhante que participou da fundação de vários projetos em nosso país, como um sistema de acreditação, trabalha levando a qualificação e acreditação por todo o Brasil e pelo mundo. Conta um pouco mais sobre o Carlos Iran. Bom, é uma longa história, uma história que eu considero que marca a minha vida pelo ângulo profissional e pelo ângulo pessoal. Eu inicio a minha carreira como médico, né, formado no Rio de Janeiro, e na área de saúde pública, e me dedico à pediatria na área de saúde pública durante 10 anos, pensando que, e sempre idealizando que o bom médico e o bom pediatra fosse pai. Então eu começo a minha história querendo ser pai, e eu não era. Então eu começo a escrever para teatro infantil, para poder entrar no universo da criança, né, que eu tratava. Mas isso foi o despertar para olhar as coisas diferentes. E eu passei a olhar a vida pública, a vida na saúde pública de uma forma diferente por causa disso, por ter me exigido a me comparar pessoalmente por um modelo que me incentivasse a ser médico. Só que aí eu descobri, no interior da Bahia, que não bastava ser médico, eu tinha que ser um pouco mais e olhar a saúde pública por um ângulo mais distante, ou seja, que eu pudesse olhar o todo. E aí eu fui ser diretor de hospitais lá no interior da Bahia, em Itarantim, com muita saudade. E lá eu descobri que a gestão me daria talvez maiores realizações. Foi quando eu me optei pela gestão hospitalar, olhar qualidade, olhar segurança do doente, né? E trilhei a minha carreira assim. Fico no Rio de Janeiro num momento histórico de criação dessas agências acreditadoras que hoje estão por aí, mas de uma forma bem marcante, a ONA, a Organização Nacional de Acreditação, quando um pequeno grupo começa a se reunir e tal, e aí saiu o que ela é hoje, a ONA, o Consórcio Brasileiro de Acreditação, e é importante, eu costumo dizer isso, que a acreditação no Brasil tem nome e endereço. Então, esse processo de construção das agências acreditadoras no Brasil, ela tem nomes certos, pessoas que participaram e que merecem ser enfim, vangloriadas aí durante todo esse processo histórico. E eu parto para a Europa, depois por uma questão familiar, um projeto familiar, e na Europa eu me integro a um grupo inglês, primeiro na França, junto à Cruz Vermelha Francesa, em que eu também participei do projeto de acreditação de hospitais da Cruz Vermelha Francesa, e depois então no Reino Unido, na Inglaterra, junto a uma empresa acreditadora que eu trabalhei por 14 anos. Depois disso, quer dizer, junto com essa empresa inglesa, me contrata para cuidar de Portugal.
Então, eu fui para Portugal e foi quando me dediquei ao sistema, ao Serviço Nacional de Saúde Português, no processo de acreditação e qualificação dos hospitais portugueses. E, a partir daí, eu atuo como consultor independente, como professor universitário, e também sempre juntando a literatura com a profissão médica para poder conciliar sentimentos, né, e aprimorar vivências. E então, recentemente, eu faço a primeira obra a primeira obra técnica, né, que eu já escrevi muitos artigos, muitos capítulos de livro e tal, mas ainda não tinha um livro sobre acreditação e sobre aquilo que eu acredito na acreditação, né, que é um pouquinho diferente. E é isso que nós estamos aí. Então tem muita coisa boa. O professor Carlos Iran, o grande mestre Carlos Iran, ele destaca aqui a importância da Organização Nacional de Acreditação. Hoje a ONA, ela é a terceira maior acreditadora do mundo em nível de certificações. Olha o trabalho realizado por uma importante instituição, também a qual a Federação Brasileira de Hospitais foi fundadora. E, doutor Carlos, pelo que o senhor coloca, tem um projeto editorial vindo por aí, né? Fala um pouco mais sobre esse projeto, por que nasceu, como nasceu, que ele está logo aí sendo lançado para o mercado. O que o inspirou a fazer essa obra? É verdade. O que me inspirou a essa obra foi um projeto que eu lancei em 2007, que se chama Accreditation Pathways Institute, que era o Instituto de produção dos percursos da acreditação. O que eu queria dizer é que eu sentia falta na acreditação de processos que pudessem facilitar a vida de quem entra para um programa de acreditação. Nós falávamos muito, aliás, falamos ainda muito o que, porquê, mas não onde, e não falamos o como, né? Como fazer, né? E então esse livro traz justamente algum insight para a questão de como fazer, como se preparar para uma avaliação externa, para um processo de acreditação. Essa é a grande ideia. Agora, eu coloco sob duas vertentes: a vertente da agência acreditadora, da organização acreditadora, e a vertente da organização que quer ser acreditada, que é a organização de saúde. Então, eu tentei fazer isso. É um modelo de preparação, né, chamada acreditação centrada no cliente, né? Enfim, esse livro está aí, não é? Esse livro está aí, em breve vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma importante obra, acho que com muita experiência e expertise, que o professor Carlos Iran contribui, ele traduz e acho que ele sintetiza toda essa jornada nacional e internacional nesses desafios. Então, Carlos Iran fala um pouco mais sobre os desafios, e eu acho que essa diferenciação entre o Brasil e toda essa cultura mundial no cenário da acreditação. Nós temos algumas similaridades, né? Os problemas eles são basicamente os mesmos a nível mundial. Nós temos um problema sério, que é o problema da interpretação dos conceitos, né? E nós partimos por exemplo, de uma palavra que tem diversos significados, né? Então, que é a palavra acreditação, que nós passamos aqui muito tempo no Brasil para entender exatamente o que era aquilo, né? E foi uma palavra que nasceu no inglês, accreditation. Então, ela foi traduzida no mundo e a interpretação que se deu a ela foi se tornando diferente, dependendo do lugar e da língua que ela estava sendo aplicada. Então, esse processo de significado, de entender o significado, é o primeiro processo do entendimento dos programas de acreditação. É preciso se entender, e se nós não entendermos o que está escrito, fica difícil fazer.
Então, o como fazer a acreditação depende de interpretações, tá? Então, nós vamos fazer nós estamos propondo isso nesse livro, quer dizer, que as pessoas leiam mais e entendam mais os conceitos de forma que facilite a vida. Quero agradecer aqui a participação do Carlos Iran, passar a palavra para ele fazer as considerações finais aí e falar um pouco sobre as importantes participações que complementaram e recomendaram essa publicação. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, Viviane, e o convite, e dizer que há o momento é propício que se coloquem questões reflexivas, provocações, em função de toda a transformação que o mundo está passando a partir de guerras, a partir de conflitos e crises humanitárias, né, que impactam diretamente a saúde pública mundial. Então, eu acho que o grande alerta para quem escreve, para quem deixa sua mensagem, é justamente levar o conceito de que nós precisamos nos entender em todos os sentidos para que a gente possa fazer um bom trabalho. Ou seja, para que o nosso trabalho seja um trabalho marcante, promissor e, sobretudo, sustentável para essa indústria que é, de certa forma, muito carente. Muito obrigada, Carlos Iran. Quero agradecer aqui a audiência de cada um de vocês que participa ativamente aqui conosco. Quero agradecer ao Iran por contribuir, por compartilhar sua visão, sua perspectiva e sua experiência, ajudando a enriquecer aí diálogos e conteúdos estratégicos para o nosso segmento. Muita gratidão e até o próximo episódio.